Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de LibreOffice Calc. Neste exercício veremos como utilizar gráficos vinculados a tabelas. Antes, uma breve explicação sobre por que utilizamos gráficos. Gráficos são formas rápidas de identificar variações de dados de uma maneira mais simples do que apenas analisando dados. Para inserir gráficos no Calc é muito simples. Basta selecionar os dados que você quer que façam parte deste gráfico e clicar neste botão. Ou através do menu Inserir Gráfico. Bom, vamos selecionar aqui. Então vamos fazer um gráfico utilizando estes dados. Selecionei, clico no botão Gráfico. E aqui nós temos o nosso assistente gráfico. Para inserir gráficos, nós temos 4 etapas, que são esses passos aqui. O tipo de gráfico, o intervalo de dados, a série e os elementos do gráfico. Os gráficos mais comuns de serem utilizados são o de coluna, o de barra, o de pizza e o de linha. Estes são os mais usados e os mais vistos normalmente. Vamos utilizar nesse exercício o gráfico de colunas. Selecionei coluna, escolho o tipo de gráfico que eu quero. E eu posso definir uma aparência 3D, realista ou simplista. Como nós vamos utilizar apenas um gráfico simples, vamos deixar ele sem aparência 3D. Selecionei o gráfico e o tipo, avanço, próximo. Agora nós temos a série de dados, ou seja, o intervalo que vai ser usado para definir como ele vai ficar. Então a gente tem séries de dados em linhas e em colunas. Notem que o comum é utilizar em colunas. Quando a gente utiliza as séries em colunas, ele busca as colunas e coloca elas aqui na nossa legenda. Se nós mudarmos para a série de dados em linhas, os outros elementos mudam de posição e as colunas vêm aqui para baixo. Vamos voltar ao padrão, mesmo porque assim a gente consegue fazer uma análise da variação dos dados muito mais simples. Outro elemento importante é esse rótulo. Se a gente desabilitar essas duas opções que vêm por padrão habilitada, os textos de legenda e do eixo, eles não vão mais aparecer. Então, se eu desabilitar aqui o rótulo da coluna, olha o que aconteceu aqui embaixo. Se eu fizer a mesma coisa com outro rótulo, agora a gente não consegue identificar quem corresponde ao quê. Então, a dica é mantenha estes dois sempre ativados. Selecionei essas informações, próximo. Aqui na série de dados, a gente tem a possibilidade de alterar a posição dos elementos ali, sem alterar a tabela em si. Então, por exemplo, eu não quero que o Walmart seja o primeiro elemento, eu quero que ele seja o último. Notem que aqui também ele aparece em primeiro. Seleciono ele e posso mudar a posição. Agora ele aparece como último elemento. Uma outra possibilidade é remover elementos da série de dados, caso você já tenha feito a seleção prévia. Então você seleciona o que não deseja e clica no remover. Vamos manter do jeito que está. Vou voltar o Walmart para a posição. Vai lá para cima. Avanço. Nos elementos do gráfico, a gente pode definir títulos e legendas. Então, a gente pode definir um título para o gráfico, um subtítulo para o gráfico, nomes para os eixos e a posição da legenda, ou se eu quero exibir ou não. Então, vamos colocar aqui, lista de preços. Deixa eu voltar o listas aqui, colocar com L maiúsculo. Quando eu digito assim, ó, ele já dá uma prévia aqui no gráfico de como vai ficar.
Caso eu queira colocar um subtítulo, basta eu digitar o nome do subtítulo aqui, um valor para o eixo X e um valor para o eixo Y. Então aqui no eixo X eu não vou colocar nada, mas eu vou colocar no eixo Y. Vou colocar valores em reais. E aqui vocês vão ter a legenda do eixo Y. Lembrando que o nosso gráfico é formado pelo X aqui e o Y aqui. Voltando aqui a tela. Definir esses valores. Caso eu não queira exibir uma legenda, basta desativar aqui que ela vai ser ocultada. Mas se eu quiser a legenda, eu posso definir a posição dela. O padrão é à direita. Mas nós vamos colocar agora embaixo só para ver como fica. A gente ganha em espaço dentro do gráfico. É só clicar em concluir agora. Bom, o nosso gráfico ele já está inserido e eu peço para que vocês prestem atenção nas barras de ferramentas aqui em cima. Quando a gente está em um modo de edição de gráfico, a barra de ferramentas ela muda daquela barra que a gente tinha anteriormente, que a gente tinha duas barras, a padrão e a de formatação. Inserir o gráfico, se ele estiver do jeito que eu desejo, basta clicar para fora. Então eu vou clicar aqui fora. Olhem que a barra voltou a ser o que era. Então nossas ferramentas de planilha estão disponíveis novamente. E o gráfico está inserido aqui. Um gráfico ele é um objeto como qualquer outro dentro de uma planilha. Eu posso posicioná-lo em qualquer parte, apenas arrastando. E se eu quiser voltar a editar um gráfico, basta dar 2 cliques sobre ele. Preste atenção na barra de ferramentas, eu vou dar 2 cliques agora. E aqui é a nossa barra de edição de gráficos. Veremos a seguir novas formas de trabalhar com os elementos de um gráfico. Agora nós vamos inserir um gráfico de pizza. Gráficos de pizza, normalmente eles possuem apenas uma coluna de dados, ou seja, ele vai ter uma coluna com os elementos e uma coluna com os dados. No nosso caso, nós temos 3 colunas. O que nós podemos fazer é escolher uma dessas colunas. Então eu vou selecionar os nomes dos produtos e vou escolher uma dessas colunas para utilizar no nosso gráfico. Eu vou pegar a última coluna do extra. Para isso eu vou pressionar a tecla Ctrl e selecionar. Notem que as duas estão selecionadas agora. Vou clicar aqui no gráfico e vou escolher o gráfico de pizza. Se vocês escolhessem mais que duas colunas, né, uma de elementos e uma de dados, vocês poderiam utilizar o tipo rosca, onde ele consegue criar camadas deste gráfico. Nós vamos utilizar o normal. Vou manter estas informações aqui do jeito que estão e vou só avançar até o final. Aqui ele mostra qual coluna de dados que está sendo usada. Não vou colocar título nenhum, mas vou desativar a nossa legenda. E vou clicar no botão concluir. E aqui está o nosso gráfico. Ele ficou muito bonito, só que como nós não temos legenda, nós não sabemos a que se refere cada um destes elementos. Então uma forma fácil de fazer isto é mudando algumas características do gráfico. Então se eu quiser clicar para exibir os rótulos neles aqui, ó, dentro do gráfico eu clico com o botão direito e mando inserir rótulos de dados. E aqui eu sei qual é o equivalente em valor de cada um deles com relação ao total. Só que isso ainda não me diz muita coisa sobre o que esse valor é. Se eu não olhar para a tabela, eu não sei quem que é esse R$3,90. Então, com o botão direito
sobre qualquer um desses valores aqui, a gente pode fazer a edição e mudar e acrescentar alguns valores. Então, botão direito, formatar rótulo de dados. Bom, aqui nessa janela de rótulos de dados para a série de dados extra, a gente vai aqui, ó, em rótulos de dados. Aqui temos alguns elementos que nos permitem fazer a mudança das características de como esses dados estão sendo exibidos. Então a gente pode pedir para mostrar como porcentagem, que é o ideal, porque gráficos de pizza eles trabalham com porcentagem do total. Então eu vou marcar aqui, mostrar valor como porcentagem. Se vocês quiserem, vocês podem colocar uma indicação de categoria e o símbolo da legenda. Esta opção aqui, ó, disposição do texto, a gente vai mudar de melhor ajuste para fora. Então, vamos ver o que acontece aqui. Olha agora, ficou muito mais fácil de identificar qual elemento corresponde ao quê. Então aqui eu tenho o azul, que é o arroz, e o arroz corresponde a 13,66% do total. Defini o meu gráfico. Quando eu acabar de editar, eu clico fora. Eu posso também modificar um desses elementos, qualquer um deles. Eu posso mudar a cor. Eu não quero utilizar esse amarelo. Então basta eu clicar nele, clicar com o botão direito e formatar este elemento aqui. Ele está amarelo, eu fui no ponto de dados. E eu vou escolher uma outra cor. Vou pôr uma cor qualquer. Vou pôr esse rosa bebê, rosa 10. E vou dar OK. Pronto. E aqui eu tenho a minha série prontinha. Outra coisa que vocês podem fazer é colocar um destaque em um determinado elemento. Por exemplo, eu quero que esse detergente aqui, que é o roxo, fique mais destacado que os outros. Eu clico sobre ele uma vez, ele selecionou todo o meu gráfico, clico novamente, e aí ele selecionou apenas o elemento detergente. E eu posso deslocar ele para fora, criando um destaque. E isso eu posso fazer com todos os elementos que eu quiser destacar. Se eu não quiser que ele continue aqui, basta arrastá-lo de volta à posição original e está feito. Vou clicar fora e finalizar essa edição do gráfico de pizza. Agora basta posicioná-lo onde eu achar que fica melhor. Então eu vou tirá-lo de cima do meu gráfico de colunas, vou deslocar aqui para baixo. Pronto. Então agora nós temos os dois gráficos, em colunas e o de pizza. O importante é vocês exercitarem essas tarefas, verem o que muda quando vocês escolhem determinadas opções. Façam isso enquanto estiverem exercitando.